Nossa gente, nossa história. Aqui você vai ver partes da história de Mineiros em diferentes épocas, contadas por seus próprios personagens. Mineiros, nossa gente, nossa história. Mineiros, nossa gente, nossa história é um grande projeto cultural para manter viva as tradições desta cidade e da sua gente. Resgata o passado e mostra o presente utilizando personagens contando as fases mais marcantes das suas vidas, tanto na zona rural quanto na cidade. Não é só um programa de entrevistas, na verdade é uma conversa gostosa, um bate-papo descontraído. O idealizador desse projeto é o comunicador e multimídia Oscar Rodrigues, que faz uma pesquisa profunda para saber o que vai ser levado ao ar e ele mesmo apresenta. Aproveite a chance de fazer uma grande viagem na história e na cultura de Mineiros. Nós estamos aqui com o senhor Raul Brandão de Castro, um homem que muito contribuiu para o desenvolvimento desta cidade de Mineiros, e Mineiros, sem dúvida alguma, é grata a este bravo baiano que aqui chegou para ajudar a desenvolver também essa Mineiros. Senhor Raul, o início dessa trajetória, o senhor veio da Bahia, de que cidade? Olha, Oscar, na Bahia eu nasci na cidade de Riacho Santana, mas fui criado em Caetité, e de Caetité eu vim para aqui. Era uma região muito pobre, muito sem recurso, muito jovem, desempregado. Então eu tinha uma irmã que foi praticamente minha mãe, a irmã mais velha. Então ela deu uma ideia de nós ir embora. Ela vinha me trazer aqui em Goiás, eu era um jovem mais ou menos 16 anos, vinha aqui ficar aqui com o Homero, passar aqui ver o Homero e daqui a gente ia até possivelmente para São Paulo. E nós viemos. E é uma viagem de luta muito difícil, porque transporte lá não existia. Era caminhões cargueiros que vinha para Montes Claros. E de Montes Claros a gente pegava o trem, a gente veio de trem de ferro de Montes Claros até Uberlândia. E de Uberlândia para cá foi um martírio. Para transporte não tinha, foi uma dificuldade danada. Mas finalmente chegamos aqui. Aí deu sorte, porque eu tinha um primo que trabalhava aí na loja do tio Rodrigo com o Homero. E esse primo, que era o Nestor Tanajura, tinha ido embora naqueles dias. Parece que era um troço combinado. Aí, tio Rodrigo, Homero, vocês vão para frente, o que vocês vão fazer? Qual é a intenção de você, Raul? O que você pensa? Eu falei, ótimo, eu passei aqui para visitar o Homero, o senhor, e eu vou com a minha irmã para São Paulo, procurar emprego. Nesse meio tempo, o tio Rodrigo convidou, falou assim, o Nestor foi embora, eu tenho que ir para São Paulo, o Homero vai ficar aí na loja sozinho, você fica aqui com ele, experimenta, fica aí. Eu falei, bom, então, aceitei o convite dele, mas quando minha irmã foi embora com o tio Rodrigo, que eu fiquei sozinho aqui, só com o Homero, me deu uma ânsia, uma angústia, achei que não ia tolerar isso aqui. Mas logo fiz amizade aí com o pessoal bom, Rodolfo, o pessoal, todos os vizinhos ali, então continuei. E estou aqui até hoje. Isso chegou aqui, foi dia 31 de janeiro de 1947. Como era Mineiros naquela época? Mineiro não era uma coisa que fazia até dó, né? Não existia praticamente nada. Existia a praça ali do fórum, já tinha o fórum que o Pedro Arantes tinha construído naqueles dias. E eu trabalhava na loja ali abaixo, aonde hoje é aquela galeria que o Corival mora, ali onde tem a casa do Corival e mais umas outras casas. Mas resumia naquela praça, na Rua 15, na Rua
na Rua 3, que era a rua da loja do Pedro Malaquia, aquela pracinha ali, e a Rua Minas Gerais, que é a primeira avenida, hoje chamava Minas Gerais. E era só. Muito buraco, muita lama, não tinha calçamento, não tinha meio-fio, não tinha nada, praticamente nada. Mas era uma cidade maravilhosa, muito acolhedora, fiz muita amizade e estou aí até hoje, já considero um mineirense de coração. O senhor se lembra quantos, não sei se poderíamos chegar a 1000, quantos mil habitantes naquela época quando o senhor aqui chegou? Era mais ou menos uns 2.000 pessoas, 2.000 e pouco, tantas pessoas. Não passava disso na cidade, né? Agora, o município era muito grande. O município tinha, não me lembro bem, mas entre o município e a cidade, eu tenho a impressão que eles tinham umas 3.000 e tantas pessoas naquela época. Senhor Raul, a economia na época aqui, como é que era? Gado, só exclusivamente boi, né? Boi e bezerro. Então eu, por exemplo, entrei no comércio com o tio Rodrigo e o costume aqui era esse, lá não tinha esse costume, lá vendia só quase dinheiro. E aqui eu entrei para o comércio, eu fornecia para os fazendeiros aí o ano todo, começava em novembro e eles iam pagar no outro novembro. Um ano, 12, 14 meses de prazo, porque eles vendiam boi, os fazendeiros vendiam boi uma vez por ano, que era fim do ano. Então o comércio, fornecia esses fazendeiros, tinham tudo que eles precisavam, e quando chegava, que eles falavam no tempo de vender boi, vinha aqueles boiadeiros aí, compravam o gado, compravam o boi, repassavam o dinheiro para eles e eles iam no comércio e pagava todo mundo. A educação na época, como é que funcionava, senhor Raul, as escolas do município? Naquele tempo era muito pouco. Agora, quando eu cheguei aqui tinha um grupo, né? Que era o grupo Pedro Ludovico, aquele grupo lá do Mineirinho, que ele foi demolido, porque com o tempo acabou, mas foi um erro ter demolido, que aquele grupo devia ter conservado ele, era uma relíquia, foi aquele grupo, e o fórum, que eu acho que foi um crime imperdoável de ter demolido aquele grupo. Aquele grupo foi eu que demoli para construir esse grupo que tem aí, mas não devia ter demolido, devia ter reformado, melhorado e fizesse esse grupo em outro lugar. E era a única escola que tinha aqui naquela ocasião, era aquela, que eu me lembro, era só aquela. Senhor Raul, a área também que é importante a gente relembrar, o lazer na época para a juventude, para as pessoas mais idosas, como era? Só uns bailezinhos. Bailezinho Mineiros Clube, que é ali onde foi a casa do juiz, hoje eu não sei nem finalmente o que funciona ali. Ali tinha um clubezinho e todos os fins de semana era aqueles bailezinhos, cotizava, fazia as cotas, cada rapaz, cada jovem daquele tempo, cada um dava uns 5 cruzeiros para pagar o sanfoneiro e fazia uns bailezinhos e era muito bom. E a família em peso ia naqueles bailes. O carnaval naquela época também era muito bom, vinha gente de fora, os motoristas transportavam aqui, que passava aqui para Cuiabá, eles programavam para passar o carnaval aqui em Mineiros. E era também só, não tinha outro tipo de lazer não. E o cinemazinho, passava um filmezinho aí 2, 3 vezes por semana, só. Certo. Voltando um pouco ao comércio, senhor Raul, já existiam várias lojas ou era basicamente a que o senhor já tomava conta? Existia. A que eu trabalhei era uma das lojas grandes aqui, né? Mas tinha a firma Osório Zaide, tinha a Casa Barbosa, que era do Joaquimzinho, do Acácio, tinha a Casa Osório Zaide, que até hoje ainda existe, predomina, que é a Pedro Malaquia, né? O Pedro trabalhou muitos anos, o Pedro e o Quica Rezende trabalhou na Casa
A Osório Zaide era uma das firmas muito grandes que tinha aqui. Tinha a loja Dois Irmãos, tinha a Casa Barbosa e mais uns outros comércios menores. E essas eram as maiores que tinha naquela época que eu cheguei aqui. Verde Vale. Verde Vale.